superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho tem 2 pontos importantes para a gente conversar. O primeiro é propriamente aquilo que Jesus conversava com os discípulos. Jesus chamava a atenção para que os discípulos tomassem cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento daqueles que semeavam a discórdia, a cisânia, a maldade. Nós corremos o risco de viver no mundo e nos acostumarmos com as coisas do mundo. Ah, todo mundo faz assim, também vou fazer. Ah, todo mundo age dessa forma, também vou agir. E nós vamos assim sendo contaminados por uma maneira laica, por uma maneira mundana de enxergar a vida, de enxergar o mundo. E é justamente aqui que temos que tomar cuidado. As palavras de Cristo, o Evangelho, a Boa Notícia, ela é imutável. Ela não vai se adaptando às normas do mundo. Nós, com o passar do tempo, vamos compreendendo cada vez mais em profundidade aquilo que é o Evangelho. Mas nós não podemos nos conformar às ideologias, às filosofias, às ideias e valores do mundo. Mas cada vez mais nos apoiarmos na verdade do Evangelho de Cristo. O segundo aspecto importante é que, ao falar isso, os discípulos ficam angustiados, achando que Jesus estava chamando a atenção para a falta de pão. E Jesus fala: vocês ainda não entenderam? 2 momentos que faltava pão, eu multipliquei. Por que vocês ficam angustiados com aquilo que está no meu controle, que eu posso fazer? Da mesma forma, nós, irmãos, às vezes nós esquecemos quem é Deus. Às vezes nós nos esquecemos que nós colocamos a nossa vida diante de Deus e pedimos que a vontade dele se faça. Por que então tanto desespero? Por que tanta angústia? Por que tanta falta de fé? Nós devemos, sim, agir e fazer aquilo que está no nosso alcance, mas nunca podemos nos esquecer de quem é Deus e de tudo aquilo que Ele pode realizar em nosso favor. Vamos então nesse momento rezar e pedir a Deus essa graça, confiarmos nele para que confiando possamos agir segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus.
Ó Senhor, hoje nós colocamos nossa vida, nosso coração, nossa inteligência e nossa vontade diante do Senhor, pedindo o dom da fé, o dom da confiança, para que cada vez mais crendo no Teu poder, crendo em Tua ação, crendo que o Senhor pode tudo e não existe em nós impossibilidade que impeça o Senhor de agir, que assim nós possamos ser livres para viver a loucura do Teu Evangelho com ousadia, com coragem, com confiança, com alegria. Que as dificuldades do mundo, as lutas que todos os dias temos que enfrentar, que isso não nos tire a fé e a confiança em Tua ação em nossa vida, mas que sejamos livres para segui-lo até o fim. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.